nesse dia. Esse dia é maravilhoso, né? A gente tem mais um dia para viver. E é mover de Deus cada situação, cada acontecimento em nossa vida, né? Nosso trabalho, seja na escola, ouvir a igreja, é tudo mover de Deus, é tudo permissão, ação de Deus. Nós cremos e nós sabemos que uma folha não cai de uma árvore se não for a vontade de Deus. Se não fosse pela bondade de Deus, nós também não estaríamos aqui hoje. Deus já sabia que cada pessoa aqui presente estaria aqui e sabia até o lugar que você ia se assentar. Deus conhece passado, presente e futuro. É onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe tudo, Ele pode tudo e Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém? Convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 31. Lucas 11, 31. Glória a Deus. Lucas, capítulo 11, 31. Terceiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas. 11:31 não, gente, desculpa, é 11:33. Lucas 11:33, a parábola da candeia, né? Está escrito assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara que a luz que há em ti não seja trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será de todo resplandecente, como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Amém? Entende? Então Jesus ele veio dizer que ninguém pega uma lâmpada e coloca embaixo de uma cama, embaixo de uma mesa, né? Ninguém pega uma lâmpada, acende ela e esconde ela. Pelo contrário, a lâmpada se põe no ponto mais alto da casa para que todos que entram vejam a luz. E aí Jesus ele traz para nós a reflexão, a revelação de que os nossos olhos ele é a lâmpada do nosso corpo. Por isso ele foi posto no ponto mais alto da casa. Ele é a luz do corpo, os olhos, né? E aí Jesus diz que a luz ela é colocada no ponto mais alto para que os que entram vejam a luz. E assim são os nossos olhos, ele é colocado no ponto mais alto. Mas se os nossos olhos forem bons, tudo que entrar em nós verá a luz. Se for algo ruim, sairá imediatamente. Se for algo bom, se alegrará e iluminará com a luz que há em nós. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. Tudo que entra, entrará em escuridão. Seja a palavra de Deus, seja uma bênção, seja uma oportunidade que Deus está te dando, entrará em trevas, entrará em escuridão. É nessa passagem, através dessa passagem, que eu vejo que Paulo, ele toma esse conhecimento para falar assim: tudo dai graças. Porque nós sabemos, e às vezes falamos para as pessoas, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito, segundo o seu decreto. Mas quando as coisas não vão da maneira que nós imaginamos, logo a gente já começa a murmurar e reclamar. Ou seja, a luz ela se ofusca, a bênção ela vira trevas, vira maldição. Porque nós temos recebido um conhecimento falso de que andar com Deus tudo é mil maravilha. Tudo acontece plenamente. A corrente ela flui de uma maneira branda. E não é assim. A Bíblia não nos mostra isso. Pelo contrário, andar com Deus é assumir uma guerra contra o mundo.
É assumir uma guerra e uma luta contra tribulações constantes em todos os momentos. É assumir uma posição de ser perseguido, de ser servo, de sofrer sobre essa terra, mas por algo muito maior. Isso é andar com Deus. E os nossos olhos, ele precisa ter essa luz. A gente precisa enxergar para as lutas, olhar para as lutas e enxergar as oportunidades que Deus nos dá. E enxergar que, independente do tamanho da luta, quem está no controle é um Deus que nunca falha. Amém. Independente do tamanho da tribulação ou da perseguição, ou daquilo que se levanta sobre nós, há um Deus que cuida de nós. A palavra diz que não há tentação senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixa ser tentado acima das nossas forças. Antes, com a tentação, Ele também nos dá o escape, de maneira que nós possamos suportar. Em Tiago 1,12 também diz que bem-aventurado o homem que sofre a provação, porque depois de ser provado e aprovado, ele receberá a coroa da vida. Glória a Deus. Então nós precisamos ter bons olhos. Nós precisamos olhar para as situações e enxergar as oportunidades de Deus, porque o nosso Deus é um Deus que nos conduz em triunfo e em vitória, mas através das lutas. Não há um vencedor na Bíblia que não venceu através de lutas. O próprio Senhor Jesus, sendo o próprio Deus manifestado em pessoa, em carne sobre a terra, foi o que enfrentou as maiores lutas, as maiores tribulações. Quantas vezes o povo que Jesus alimentou tentava apedrejá-lo? As pessoas a quem ele curou, perseguiu, o negaram na cruz, escolheram Barrabás. Então nós precisamos ter esse tipo de compreensão. Davi, ele teve essa visão. Davi, a partir do momento que o Espírito de Deus se apoderou de Davi, o pai de Davi vira para Davi e fala assim: vai na guerra, lá onde o arraial de Israel está, dos filisteus, e leva esses pães, esse queijo. Os queijos você entrega ao capitão de 1000, e quando ele pegar os queijos para comer, você entra no meio do arraial e vê como é que estão os seus irmãos e traz notícia para mim. E Davi foi. E quando Davi chega naquele lugar, havia um gigante que já estava humilhando todo aquele exército há dias. E aí quando Davi chega perto dos irmãos para saber o que está acontecendo, sai Golias. E a palavra diz que Golias, ele era blindado de bronze do alto da cabeça à ponta dos pés. Golias tinha 3,15 metros de altura. É um homem gigante. A palavra diz isso. Todos os homens enxergavam Golias como uma luta invencível, como a morte em pessoa. Quem enfrentar aquele homem ali, além de morrer, para colocar Israel como escravo. Todos enxergavam assim, mas Davi não. Davi, ele enxergou a promessa, ele enxergou a oportunidade. Ele não olhou o tamanho de Golias, ele olhou a promessa de Deus. Quem é esse circunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Foi isso que Davi reconheceu. Aí Davi pergunta e fala assim: o que darão ao homem que vencer esse gigante? Ah, ele receberá grandes honras do rei. Ele vai se casar com a filha do rei. A casa de seu pai vai ser isenta de impostos em Israel, e ele descerá honrado com grande honra. Aí Davi lembra lá de trás: poxa, Samuel há pouco tempo atrás me ungiu com óleo na cabeça e falou que eu seria rei. Só que para mim ser rei, eu preciso entrar para a linhagem real. E qual a melhor maneira de entrar por palácio se não casando com a princesa? Bons olhos. Davi não enxergou a morte de Golias, ele enxergou a oportunidade de Deus. Saul vira para Davi e fala assim: você não pode guerrear com este homem, porque você ainda é uma criança, você tem apenas 15 anos, você é um jovem, mas ele é guerreiro desde a sua infância. Aí Davi olha lá para trás de novo, para a promessa. Ele fala: apacentava as ovelhas do meu pai, e veio um leão, veio um urso, e arrebatou as ovelhas. Lancei-me sobre ele, segurei ele na barba, e o feri, e o matei, e tirei as ovelhas das suas garras. Assim teu servo feriu o leão, assim feriu o urso. Assim como Deus me livrou do leão e do urso, assim será esse circunciso filisteu. O que Davi reconheceu? Que as lutas que ele enfrentou lá atrás, Deus o estava preparando para enfrentar uma luta maior. Primeiro Davi mata um leão, que é um bicho extremamente forte. Depois Davi mata um urso, que tem 2 vezes a força do leão. É bem maior do que o leão. Por quê? Porque Deus estava
estava preparando para Davi depois matar um guerreiro ainda mais poderoso, que além de grande experimentado de guerra, a homem tinha inteligência e estratégia de combate. Porque Deus disse que todo animal na terra é sujeitado debaixo da ordenação humana. O homem domina qualquer animal sobre a terra. Então Davi estava sendo preparado. Ele venceu uma luta para enfrentar outra maior, para vencer outra maior, para enfrentar outra maior, para alcançar um prêmio bem melhor. E é assim que Deus trabalha na nossa vida. Abra a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 20. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 13, 20. A parábola do fermento. Está escrito assim: disse mais: a quem compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então Jesus ele fala: a quem eu compararei o reino de Deus? É semelhante a uma mulher pegar uma colher de fermento e colocar 3 copos de farinha e misturar com aquela colher de fermento e tudo ficar levedado. Aí, para a gente compreender isso, primeiro a gente precisa compreender o que é o reino de Deus. Jesus estava expelindo o demônio de um jovem que era mudo. Aconteceu quando Jesus expulsou o demônio, o mudo passou a falar. Aí os fariseus olharam e falaram assim: ele expulsa demônios, senão pelo príncipe dos demônios, por Beelzebul. Aí Jesus falou assim: se Beelzebul, se Satanás está dividido contra Satanás, como pode subsistir o seu reino? Porque a casa dividida contra si mesma, ela cai, ela não pode ficar de pé. Agora, se eu expulso o demônio por Beelzebul, por quem expulsam os vossos filhos, ou seja, aqueles que vêm depois de mim? Agora, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. O que Jesus estava falando? Se hoje eu expulso demônio pelo poder, pelo Espírito de Deus, quer dizer que a vós hoje é chegado o domínio de Deus. O reino de Deus significa o domínio de Deus. Quando nós falamos em reino de Deus, nós imaginamos uma nação, uma cidade construída, Nova Jerusalém. Mas não é desse reino que Jesus está falando. Jesus está falando do dominar de Deus, da maneira de Deus reinar, de Deus dominar sobre as nossas vidas. Tanto é que no Lucas capítulo 17, no versículo 20, os fariseus chegam para Jesus e falam assim: quando vem o reino de Deus? Como vamos saber que ele está vindo? Jesus fala assim: o reino de Deus não vem de maneira visível, para dizê-lo, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então o que Jesus está falando com essa parábola? O reino de Deus é semelhante a uma mulher que pega uma pequena colher de fermento, joga em 3 vasilhas, em 3 medidas de farinha. Ou seja, Deus pega uma pequena porçãozinha do domínio dele e coloca em 3 medidas de farinha, coloca no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, e tudo se levela. Só que quando o fermento ele é colocado no meio da massa, você olha para a massa e ela não mudou nada. O fermento não fez nada. Porque o papel do fermento, ele só faz a massa crescer, ele só faz a massa expandir, ele só faz a massa ficar macia quando a massa é colocada no calor, no fogo. Quando você pega o bolo, você faz a massa do bolo, você coloca o fermento, você mexe ela, você não vê mudança nenhuma. Mas na hora que você chega no forno, aí você vê uma grande mudança. Aquela pequena porçãozinha no fundo da forma transborda para fora da forma, porque o fermento faz isso. É por isso que Jesus diz o que está escrito aí, ó, no Lucas 12:49. Olha o que está escrito aí, ó. Eu vim, Lucas 12:49. Eu vim para lançar fogo à terra, e bem quisera eu que já estivesse a arder. Mas importa que eu seja batizado com um certo batismo, e quanto me angustio até que o mesmo aconteça. Aí ele fala aí, ó, no versículo 51. Supondes que vim dar paz à terra, eu vou-lo afirmo, antes
divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e a nora contra a sogra. O que Jesus está falando? Foi colocado uma pequena porção do reino de Deus dentro de nós. Mas esse domínio de Deus, ele só passa a tomar conta e dominar todas as 3 porções de farinha, toda a massa, quando nós somos colocados no fogo da perseguição, no fogo das tribulações, quando nós somos perseguidos dentro de nossos lares, quando nós somos perseguidos no trabalho, quando nós somos perseguidos na escola, quando nós somos perseguidos dentro da igreja, aí o domínio de Deus reina sobre nós. Porque quando nós sabemos que as coisas estão nas nossas mãos e está no nosso poder fazer, nós não procuramos Deus. Agora, quando nós reconhecemos que a luta é maior do que as nossas forças, aí nós dobramos o joelho e falamos: me ajuda, Senhor, porque eu não consigo fazer. Aí Deus passa a dominar. Aí Deus passa a falar: eu te ajudo, mas vai por aqui, faz aquilo ali e age dessa maneira. E nós obedecemos. Aí o domínio de Deus cresce na nossa vida. Aí Deus passa a reinar sobre nós. Deus passa a direcionar os nossos passos. A palavra diz que todos quantos são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. E nós só deixamos Deus nos guiar quando nós enfrentamos tribulações, quando nós enfrentamos lutas. Nós crescemos. Olha o que Paulo diz aí no livro de Romanos 5, versículo 3. 3 livros depois do de Lucas. Romanos 5, versículo 3. Lucas, depois vem João, Atos, Romanos. Terceiro livro depois de Lucas. Romanos 5, versículo 3. Está escrito assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não nos confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então o que Paulo está falando? Eu me alegro nas tribulações, porque as tribulações fazem de mim um homem perseverante, e a perseverança faz de mim um homem experiente, e a experiência aumenta a esperança em mim. Porque se eu fui perseverante na luta de ontem e obtive vitória, hoje eu tenho experiência para ser perseverante na luta de hoje e obter vitória através da esperança de que a vitória que eu tive ontem não foi para que hoje eu fosse derrotado. É esse tipo de experiência, de visão que nós temos que ter. Deus, Ele não nos fez passar por tantas lutas, tantas tribulações, até nós estarmos aqui esse dia, para que hoje nós viéssemos ser derrotados por uma tribulação ou outra. Para que hoje nós viéssemos nos esconder ou nos acovardar diante da luta e escolher um lugar de repouso. O povo de Deus, ele cresceu por conta das tribulações. O povo de Deus se multiplicou por conta das tribulações. No livro de Êxodo, no capítulo 1, versículo 8, diz que se levantou um rei que não conheceu José. E aí ele percebeu que o povo de Deus era muito numeroso sobre a terra do Egito, o povo de Israel. E aí ele pensou e falou assim: eia, vamos usar de astúcia para com eles. Vamos afligi-lo e vamos escravizá-lo, para que eles se tornem fracos, para que quando vir o inimigo, eles não se juntem com o inimigo, guerreiem contra nós e vá embora da terra. E aí a palavra diz que ele colocou feitores de carga sobre os filhos de Israel e os escravizaram, de maneira que eles construíram cidade celeiro, carregando pedras pesadas. Eles construíram Pitom e Ramsés. Só que no versículo 12 está escrito assim: quanto mais os afligiam,
tanto mais se multiplicava e tanto mais se espalhavam sobre a terra, de maneira que os egípcios ficavam enfadados pelos filhos de Israel. Quanto mais afligido aqueles homens eram, mais filhos eles faziam e mais eles se multiplicavam sobre a terra. E assim somos nós. Quanto mais afligidos nós somos, mais nós crescemos, mais almas nós devemos ganhar para Deus. Mais o reino de Deus precisa se multiplicar sobre a terra. Mais vidas Deus precisa dominar sobre essa terra. Porque nós não podemos servir a dois senhores. Então há muitas vidas aí fora que não são dominadas por Deus. Se não são dominadas por Deus, são dominadas por Satanás, porque a casa não fica vazia. Por isso que é chamado de ladrão. Deus ele bate na porta educadamente e pede para entrar. Ele direciona a gente por onde andar. Mas Satanás não. Satanás ele invade a casa. Ele quebra, ele destrói. Ele não pede para entrar. Ele domina. Mas ele domina por meio da força, por meio da escravidão. O diabo faz de nós escravos. E nós que fomos libertos, hoje somos luz para dispensar essas trevas, para quebrar essa escravidão. O povo de Deus, quando eles foram afligidos no Egito, aconteceu duas coisas que Deus queria. Por isso que Deus permitiu aquela aflição. No tempo de José, a terra ela era fértil. José tinha arrecadado grande quantidade de comida, tinha juntado grande quantidade de comida, só tinha comida no Egito. Passaram-se os 7 anos de fome e a terra começou a produzir novamente. E o povo de Israel foi alimentado abundantemente, vivia de uma maneira boa, tinha os melhores pastos, porque Faraó deu a José, José pediu para seu povo e Faraó deu. Então era uma terra de conforto. Só que Deus tinha dito a Abraão que aquele povo seria escravizado por 400 anos e depois aquele povo sairia da terra, mas não de mãos vazias. E aí José morre e aí Deus permite que o povo seja escravizado. Por quê? Porque se o povo não passasse por tribulações, se o povo não passasse por aquelas aflições da escravidão, aquele povo não ia querer voltar para a terra prometida. Eles iam querer ficar ali, aquele lugar de conforto, aquele lugar de abundância. Então Deus permite que o povo seja escravizado. E no capítulo 3 Deus fala com Moisés: eis que eu te envio a Faraó para libertar o meu povo, porque eu tenho ouvido as aflições dele, e o clamor daquele povo chegou até mim. Ou seja, o povo estava num lugar de conforto, mas a partir do momento que o povo começou a ser afligido, começou a ser perseguido, o povo começou a clamar a Deus novamente. O povo começou a depender, a buscar refúgio, a buscar socorro em Deus. E isso acontece nas nossas vidas hoje. É nos momentos de maiores lutas, é os momentos que a gente mais se esforça em Deus. Quando nós reconhecemos que está acima das nossas forças, aí nós dobramos o joelho. E nós dobramos com vontade. Assim, a igreja também cresceu. Não houve diferença. Abra primeiro o livro de Atos. Volta aí, vocês estão em Romano, só voltar um livro para trás. Atos, capítulo, versículo 8. Atos 1, 8. Uma promessa que Jesus fez. Quando ele ressuscitou, ele encontrou com os discípulos na Galiléia, e ali ele fez essa promessa para eles. Atos 8. Ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus falou com eles: olha, João batizou com água, mas não muito depois desses dias, uns versículos para trás, aí, a partir do versículo 5, Jesus fala isso. Não muito depois desses dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ele fala assim: não se ausente da cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na região da Judéia, na região de Samaria e até os confins da terra. Só que aí, eles estavam em Jerusalém, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, foram revestidos de poder. Perderam o medo, abriram as portas, saíram para fora e começaram a pregar.
Primeira pregação de Pedro, 3.000 almas. Segunda, 5.000 almas se converteram. E a igreja crescia. De tal maneira que os fazendeiros, os ricos, eles vendiam suas propriedades, traziam aquela grande soma de dinheiro, colocavam aos pés dos apóstolos e falavam assim: reparte para cada irmão segundo a necessidade de cada um. Ou seja, não existia pobre, não existia necessitado. A igreja tinha abundância de pão. Até a sombra de Pedro curava. Ninguém queria sair de Jerusalém. Jerusalém se tornou um paraíso na terra. Só que Jesus havia dito: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Samária, na Judéia, em Samária e até os confins da terra. Até nós aqui. A igreja se acomodou. A igreja ficou em Jerusalém. Ninguém queria sair de Jerusalém. Aí Deus permite que se levante uma falsa acusação, como tinha se levantado com Jesus Cristo, se levante sobre a vida de Estevão. E aquele justo foi perseguido, acusado injustamente e apedrejado até a morte. E isso parecia uma grande perda. Parecia que Deus perdeu o controle. Uai, Jesus deixa o teu servo, teu fiel testemunha, cheio do Espírito Santo, que resumiu a Bíblia da criação de Abraão até Jesus em 2 páginas. Estevão estava tão cheio do Espírito Santo, ele tinha tanta compreensão, tanto conhecimento de Deus, que na defesa dele, ele resumiu a Bíblia todinha. Eu acho que não dá nem 2 páginas, deve dar 1,5 páginas da Bíblia, aí no capítulo 7 de Atos. Ele falou tudo o que aconteceu, desde a criação até o ato de salvação de Jesus Cristo, a sua ressurreição e ascensão ao céu. Ele resumiu. Ele foi apedrejado até a morte. Foi uma grande perseguição. Mas a igreja, como o povo lá de Israel na época do Egito, e como nós hoje, cresceu por conta dessa perseguição. Olha o que está escrito no capítulo 8 de Atos aí. Capítulo 8, versículo, está escrito assim: Saulo consentia na sua morte. Naquele dia se levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samária. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samária, anunciaram-lhe a Cristo, e as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Naquele dia se levantou uma grande perseguição após a morte de Estevão, e todos foram dispersos. Somente os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas todos que fugiam por diversas partes, por onde eles passavam, eles pregavam a palavra e anunciavam Jesus, expeliam demônios e curavam enfermos em toda a Judéia, em Samária, e chegou até nós, nos confins da terra. A igreja cresceu por conta da perseguição, por conta da luta, por meio da dificuldade. Através da dificuldade que Deus nos traz vitória. É necessário a gente passar por isso. E muitos de nós temos nos calado, temos nos intimidado. Às vezes você chegou dentro da sua casa e foi pregar para um parente seu que não tem buscado a Deus, e ele te atacou, ele te acusou. Quem é você para pregar para mim? Você tem que fazer isso, você tem que viver desse jeito, agora você quer pagar para mim que você é crente? E aí nós nos acovardamos, paramos de pregar, paramos de orar por ele, fechamos a boca e procuramos um lugar de conforto. Que nada, tu querendo salvar essa vida, ela está perseguindo. Só que Deus não nos chamou para um lugar de conforto. Jesus foi rejeitado várias vezes por várias pessoas. Eles tentaram apedrejar Jesus na Judéia. E Jesus saiu para as partes do Jordão. E daqui a pouco Lázaro morre e vem a notícia.
E aí Jesus fala assim: Lázaro, nosso amigo, dorme e me convém para lá despertá-lo. Aí os discípulos falam para ele assim: ainda agora o pessoal da Judéia queria te apedrejar e tu tornas para lá? E Jesus fala: não há 12 horas no dia? Quem anda em trevas não vê a luz desse dia. O que Jesus estava falando? Eles não viram o poder que há em mim. Eles ainda não viram a manifestação da vida. Por isso que eles tentaram me apedrejar. Eles estão em trevas, eles estão cegos. Mas me convém ir lá despertar Lázaro, para que eles vejam que eu sou a luz da vida. Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. E a palavra diz que, vendo aquilo, muitos creram nele. Muitos. Jesus não desistiu daquele povo. No livro de Atos, no capítulo 14, diz que Paulo, ele foi apedrejado e lançado para fora daquela cidade de Icônio. E aí, dado como morto, eles vêm, rodeiam Paulo, os discípulos. Paulo acorda, levanta, bate a poeira, entra na cidade, pega as suas coisas e vai embora. Aí Paulo vai pregando naquela cidade toda em volta ali. E depois Paulo volta naquela cidade mais 3 vezes para pregar. Paulo poderia ter desistido. Paulo poderia ter entrado num lugar de conforto. Essas outras cidades onde eu estou passando, o povo está me recebendo. Lá ele foi apedrejado. Mas não. Abra a Bíblia no livro de Atos 14 aí. Vamos ver por que Paulo voltou. Atos capítulo 14, a partir do versículo 19. Atos 14, 19. Está escrito assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigaram as multidões a apedrejar Paulo, arrastando-o para fora da cidade e dado-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se, entrou nessas tribulações, para que a nossa fé, que é mais preciosa do que o fogo, do que o ouro, e o ouro ele é purificado com o quê? Com fogo. Então a nossa fé passe por diversas provas de fogo, e em nossas vidas passe a revelar o verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo. Tanto na glória, quanto no poder, quanto nas tribulações e nas aflições. Pois Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que a vós, primeiro do que a vós, odiou a mim. Lembra do que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Então, a revelação de Jesus em nossas vidas vem através das tribulações e das lutas, provando a nossa fé e fazendo ela crescer, de maneira que nós reconhecemos que nós somos participantes da glória, mas também nós somos participantes das tribulações, das dores, das aflições. Paulo mesmo falou que no corpo dele acabava de se cumprir as aflições do corpo de Cristo. E isso por amor dos escolhidos. E essa palavra também diz isso. Olha para você ver. Diz aí, ó. Versículo 8: a quem não havendo visto, amai, no qual não vendo agora, mas crendo exultai com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das almas. Olha que interessante. Nós passamos pelas lutas, as lutas nos aprimoram, faz crescer a nossa fé, de maneira que a nossa fé não obtém somente a nossa salvação, mas a salvação de diversas almas. Nós começamos a alcançar outras pessoas e começamos a gerar fé nelas também. Foi para isso que Deus nos chamou. Então nós precisamos sair do lugar de conforto. Nós precisamos estar exatamente onde Deus quer que a gente esteja. Não é porque você foi para um lugar ou você começou a fazer algo e a luta se agravou que não seja a vontade de Deus. Pelo contrário, se a luta se agravou, pode ter certeza que é a vontade de Deus, porque o mundo luta contra tudo que é de Deus. Nada que é de Deus vem com facilidade ou vem de bombejado. Sempre veio através de luta e dificuldade e manifestação de poder sobrenatural de Deus. Sempre foi assim. Foi por isso que Deus decidiu conduzir o povo por um deserto que não havia comida nem água. Deus fazia jorrar água da rocha e chover pão do céu. E é o mesmo Deus que opera na nossa vida hoje. Olha no livro, no capítulo 4 aí de Pedro. Mais uma vez aí, o fermento, né? A palavra fala que o reino de Deus é como o fermento em 3 medidas de farinha, uma porção de fermento em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. O domínio de Deus na nossa vida.
para que Deus venha dominar, para que Deus venha reinar, para que a gente possa ceder a Ele e falar assim: eu conduz, fala para onde eu vou, para a direita, para a esquerda, quem manda agora é o Senhor, mas me conduz. Nós precisamos passar por lutas. Olha o que diz aí, capítulo 4, versículo 12 de 1 Pedro, onde nós estamos aí, 4, 12, 1 Pedro, está escrito assim: amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a vos provar, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito Santo da glória de Deus. Estranho, não? Passou por luta, passou por dificuldade, foi apedrejado, foi acusado. Não estranha, não. Alegre-se nisso, porque isso é uma prova de que sobre você repousa o Espírito Santo de Deus. É por isso que o mundo se levanta contra. É por isso que as pessoas perseguem e atacam. O mundo prefere Barrabás. Há uma passagem na Bíblia que fala sobre Davi, como eu comecei a falar aqui no princípio. Davi, ele enxergou Golias a oportunidade, não a morte, mas a fonte de vitória, a mudança de vida. A partir do momento que Davi venceu Golias, o rei não deixou Davi voltar mais para cuidar de ovelhas. Davi se tornou capitão de 1000 dentro do palácio. E a palavra diz que Davi andava com prudência no temor de Deus. E o povo daquela região começou a reconhecer Davi maior do que Saul. As mulheres cantavam: Saul matou seus milhares, mas Davi matou 10 milhares. Davi passou a ser honrado, Davi passou a ser reconhecido como rei ungido e sucessor de Saul. E Saul temia isso. Só que aí Davi passa a ser perseguido por Saul por conta disso. E Davi enfrentou diversas lutas: fome, sede, frio, perigos de morte no deserto, serpentes, escorpiões, viveu em cavernas. E Saul perseguindo. E aí chega uma hora que Davi está no capítulo 22 de 1 Samuel. Davi chega para o rei de Moabe e fala assim: olha, deixa ficar aqui eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos, até que eu possa saber o que Deus vai fazer de mim. E aí a palavra diz que Davi entrou para aquela fortaleza, porque Saul ele não ia fazer uma guerra contra um rei por conta de Davi. Davi estava fora das regiões, das terras dele. Então Davi foi para um lugar seguro. E a palavra diz que os irmãos, os pais de Davi, todo mundo ficou com ele ali no tempo que ele teve naquele lugar seguro. Só que quando ele estava naquela zona de conforto, naquele lugar de segurança, que ele não sofria mais perseguição, não tinha mais fome, não tinha mais dificuldade, morando dentro de um palácio, o profeta sai de Judá, entra naquele palácio e fala com Davi: assim diz o Senhor, volta para a terra de Judá e sai deste lugar seguro. O que eu entendo que Deus falou para Davi? Ele falou: olha, eu te escolhi para reinar lá, não é aqui. E as lutas que você está enfrentando lá é a preparação que eu tenho para que você seja um rei de verdade, um rei guerreiro, um rei que depende, que confia em mim. Porque em tudo Davi dependia de Deus. Até quando Davi ia guerrear contra alguém, ele falava: Senhor, eu vou vencer. Deus falava: vai, Davi, pega, e aí vencia. Então Deus falou com Davi: sai desse lugar seguro. Se você está enfrentando lutas lá, é porque é lá que eu tenho vitória para você. E Davi saiu e entrou na terra de Judá novamente. E aí Davi vai e nos traz uma lição, que está aí, eu gostaria que os irmãos abrissem. Salmos 66, versículo 10. Salmos 66, versículo 10. Amém? Salmos 66, versículo 10. Davi diz assim: pois tu, ó Deus, tu nos provaste,
Tu nos acrisolaste como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste com que os homens cavalgassem pela nossa cabeça. Passamos pelo fogo e passamos pela água, mas, porém, no final, Tu nos trouxeste a um lugar de abundância. A prata, eles colocam dentro de um recipiente chamado crisol e eles chegam fogo embaixo. E aquela prata derrete e vira um líquido. E toda a impureza que há naquela prata vai indo para as laterais do crisol. Ele vai fervendo a prata ali e vai indo para as laterais. E no meio a prata vai ficando puríssima. E aquela pessoa que está purificando a prata, ela sabe que a prata está pura quando ela chega em cima do crisol e olha. E o que ela enxerga na prata? O rosto dela refletido como um espelho. Nada embaçado, a prata está purinha. Quando ele olha, é como se ele estivesse olhando para um espelho. E assim é Deus com nós. Deus, Ele permite que venha o fogo, e as tribulações, venha as perseguições, e isso vai fazendo a gente depender de Deus, vai fazendo a gente orar mais, vai fazendo a gente buscar mais, a crer mais, a confiar mais, e as impurezas vai sendo lançadas para fora, até que Deus olha para nós, enxergue em nós a verdadeira imagem e semelhança dele, a natureza dele. Aí Ele fala: esse é meu filho, em quem eu me alegro. Deus permite que os homens cavalguem sobre as nossas costas, que eles pisem na nossa cabeça. Deus permite que às vezes a gente venha cair na armadilha. Deus permite que a gente passe pelo fogo e depois passe pela água, mas no final Deus nos conduz àquele lugar de abundância que Ele preparou para cada um de nós. É essa palavra que Deus me direcionou a trazer para cá hoje. Porque eu sei que cada um enfrenta a tribulação, cada um enfrenta a luta. E Jesus disse que se os nossos olhos forem trevas, todo o nosso corpo está em trevas. Então vamos ter bons olhos e vamos enxergar que independente da luta, independente da dificuldade, a palavra diz que nós somos mais que vencedores sobre todas as coisas. Ele não faz separação. Ele disse todas as coisas. Nós somos mais que vencedores. Por que mais que vencedores? Porque houve um que já lutou e venceu por nós. Nós recebemos só o galardão. É de graça, é graça por graça. É o que Deus nos deu. E nós precisamos levar esse galardão de graça para outras pessoas. Porque Jesus disse: de graça recebei, de graça dai. Amém? Que essa palavra possa estar no coração de cada um de vocês. Eu agradeço pela oportunidade. Em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Os irmãos estão alegres pela palavra, feliz. Aleluia. Eu louvo a Deus por essa mensagem. Mas